Documentário é o nome que se dá a um gênero audiovisual que retrata a realidade. Ele pode ser sobre diversos temas e seu formato varia entre o artístico, expositivo, participativo e outros modelos. Seu tempo de duração é versátil e pode ser considerado um mini documentário caso tenha de 2 a 25 minutos. No Estúdio Nesp dessa semana, você vai conhecer o documentário Nós Esclerosados, criado e realizado por Bruno Almeida como trabalho de conclusão. O projeto é uma parceria com a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla. E para conversar com a gente sobre o processo de criação e produção desse documentário, recebemos hoje o diretor e idealizador Bruno Almeida e Vitória Sacchi, assistente de direção e operadora de câmera. Essa ideia, na verdade, ela já surgiu há muitos anos atrás, assim, mesmo antes de eu entrar em rádio, em comunicação aqui na Unesp. O projeto é o meu TCC, né, um projeto experimental, e ele surgiu desde o primeiro momento onde eu mesmo fui diagnosticado com esclerose. Fui diagnosticado já há 6 anos, e é um processo que, de início, enfim, tudo que está no filme foi um processo que eu mesmo passei, sabe? De você inicialmente aceitar o problema, ter que explicar aquilo para a família, ao mesmo tempo a família tentar te ajudar e tal. E eu pensei já, falei, a área da comunicação, o audiovisual sempre foi algo que eu gostei, eu falei, pô, alguém poderia fazer um filme sobre isso, ou explicar melhor como é, porque é muito bizarro, assim, quando você é diagnosticado com esclerose, você recebe uma cartilha em casa, onde tem os processos explicando, você recebe essa cartilha do laboratório que te dá o remédio. E aí você tem lá, tipo, os passos que você tem que levar na sua vida a partir daquele momento, alguns exercícios físicos de alongamento e tal, e o remédio que você vai tomar. E aquilo é muito distante, assim, sabe? Você não conversa com ninguém te explica, aí você vai lá no Google, joga e, tipo, o que é esclerose? Só desgraça, não é? Parece, só os casos mais drásticos. Só coisas bizarras, às vezes você não consegue nem achar o que você está sentindo, porque os sintomas são muito variados, assim, muito diversos, e aí você não consegue, às vezes, encontrar o seu sintoma. Se identificar, né? E se identificar com todos os relatos que tem lá, enfim, é muito imparcial, assim, sabe? Porque até no meio médico não é muito conhecido. A gente vê isso eu vi isso, porque eu passei por ortopedista, passei por clínico geral, ninguém nem desconfiava que fosse a esclerose que estava surgindo uma possibilidade. O documentário, como narrativa, como proposta audiovisual, ele não existe, pode até existir, mas como essência ele não tem um roteiro prévio, assim, você tem uma ideia, uma concepção do que você quer, mas não existe um roteiro como uma ficção, assim, já onde os diálogos estão bem anotados e tal. Então era difícil você saber o que geraria daquilo. Eu elaborei uma carta de perguntas, um roteiro de perguntas, onde ele era meu guia, assim, eu levava só ele, a minha análise técnica e meu roteiro de perguntas, mas eu deixava ele lá do lado, assim, se a pessoa era uma pessoa mais tímida e que não desenvolvia muito o diálogo, eu usava ele, mas na minha concepção como diagnosticado, eu já sabia que é um tema que ninguém pergunta, quase poucas pessoas se interessam, ou muitas vezes o próprio paciente ele não quer falar sobre o problema, então ele amarra aquilo dentro dele durante anos, sem ser muito específico nos diálogos, a família às vezes pergunta, é superficial a resposta, e eu sabia que a partir do momento que fala assim, ó, também sou, ele ia se abrir muito mais fácil, sabe? E foi o que aconteceu, né? Tipo, quase uma terapia. Não, pra mim foi pra claro, todo mundo. Sim. Eu cheguei e falava, ó, e tal coisa. E aí deslanchava, tipo, 1 hora, 1 hora e meia de entrevista. Eu nem precisava, às vezes, usar a carta de perguntas, mas as respostas das perguntas já estavam faladas. Já ia na ordem, porque era o que tinha acontecido comigo, já tinha acontecido com outras pessoas, então foi fácil, assim. Tanto tempo, tantas lições, ela chegou e ficou. Ela, sujeito indefinido. Indefinido, mas que se sente a presença, bem sabendo. Não sei se entendi realmente como lidar ou se foram os anos que ajudaram. Mas hoje já não brigamos mais. A locução que tem no filme eu não tinha pensado nela inicialmente.
Foi uma forma que eu achei de me colocar no documentário, na verdade. E percebi que a narrativa, a locução, né, em off, ajudaria a costurar alguns pontos que não estavam se ligando muito, assim, sabe? Conectar os temas. E... tudo. Ele era sempre um gancho pro próximo bloco, assim, sabe? Próximo capítulo do coisa. E eu acho que esse lado mais emotivo, junto com alguns entrevistados que eram mais desenvoltos, assim, para falar, começou a fazer uma narrativa que o tempo passa, assim, e você acaba não se cansando muito com o que está sendo falado, assim. Isso agora já não diz respeito somente a mim. Vejo os olhares perdidos da minha família. Dói tanto neles quanto em mim. A parceria com a ABEM, né, que é a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, aconteceu mediante uma trocação de e-mail, assim. O pessoal é bem aberto, foi ótimo conversar com eles. A Vitória até foi comigo nas entrevistas que a gente fez lá e todos são maravilhosos. E aí a ABEM falou, vamos fazer o seguinte, a gente elaborou um contrato e tal, a sua responsabilidade fica em terminar o seu projeto e a nossa fica em te disponibilizar profissionais que você ainda não conseguiu, no caso foi o fisioterapeuta, o psicólogo, e demais pacientes que você queira entrevistar. Então a gente entrevistou na própria associação, foi na sede deles lá. Eu tinha coletado, acho que cerca de 9 entrevistas antes de ir para lá. Em 2 dias de gravação, e isso já fazia pelo menos uns 2 a 3 meses que eu estava gravando. E em 2 dias que a gente ficou lá, gravou acho que mais 10 pessoas, pelo menos, fora toda a captação do lugar. Muito grandes, né? Enormes, assim. 1 hora, 40 minutos pelo menos. Porque lá eles dão um super suporte pra galera, assim, de aceitação mesmo, sabe? Tipo, o que você tem não vai te, sabe, tipo, acabar com a sua vida. Então a galera era super alto astral, assim, sabe? E a coisa na esclerose que mais debilita é o emocional da pessoa. É a pessoa continuar ativa, é uma coisa muito importante. Eu fui percebendo que, tipo, eu quero fazer o documentário, mas era algo que em mim ainda não estava muito bem resolvido, sabe? Amigos meus não sabiam que eu tinha, sabe? Tipo, aqui, colegas de curso, colegas da vida, amigos, assim, não faziam ideia de que eu era diagnosticado com esclerose, sabe? Então... Que não era nada demais, né? E que não era nada demais, exatamente. Que não ia mudar nada, assim. Nunca foi nada demais, sabe? Era só... O meu e de todos que fizeram parte do projeto é aquela cara de dó, sabe? Você contar pra alguém e ela ficar, tipo, mudar o tratamento. E era isso que todo mundo não queria, sabe? Tipo, a vida segue, eu entendo que a vida segue, mas eu não quero que você mude o seu tratamento comigo por causa de algo específico, assim, sabe? Eu acho que tem até isso, tipo, dele ser mais... um documentário um pouco mais delicado em alguns pontos, porque tinha uma delicadeza mesmo que estava fluindo conforme o documentário foi se desenvolvendo. Essa delicadeza também foi aparecendo aos pouquinhos, assim, sabe? Então, sendo mais sutil em alguns pontos. No próximo bloco, continuaremos acompanhando o processo de produção e realização do documentário Nós Esclerosados. No programa de hoje, você está conhecendo os bastidores do documentário realizado pelo aluno Bruno Almeida, Nós Esclerosados. E neste bloco, vamos falar sobre as dificuldades de produção e questões técnicas do produto. Sobre as imagens de drone e o pensamento dos planos, foi assim, o drone também era algo que eu não tinha pensado inicialmente, mas tá super em alta, né? Então, vamos usar, né? E aí... eu precisava de inserts, sabe? Então, eu falei assim, o drone provavelmente vai ser um que eu vou utilizar. Conheci um cara da Unesp, ele é funcionário de alguns dos laboratórios lá, acho que talvez de matemática, não lembro. E a gente acabou ficando amigo, assim, porque acabou fazendo outros trabalhos fora do documentário. E aí eu chamei ele, falei assim, eu preciso de uma imagem para fazer pro meu TCC, expliquei o projeto, ele... falou, não, beleza, não vou te cobrar nada, porque é um projeto que eu acho que vale a pena ajudar. E a gente fez a captação ali na estação ferroviária mesmo. A esclerose múltipla não é uma doença mental. Não é contagiosa. Sobre os planos, os parados, eu só tinha, sim, de forma geral, a gente sempre imagina
que você tem que ter pelo menos 2 planos, tipo, que é um plano mais aberto, que é o que vai te salvar se alguma coisa der errado, e um plano mais fechado, que ele pode ser estático ou você pode rolar um movimento. Sobre o posicionamento dos personagens, eu pensei diagnosticados. Então, sempre do lado esquerdo do plano, e os profissionais da área ou familiares sempre do lado direito. Tem uma só que muda, que é a doutora Carla, que ela está nos 2 lados. Então, ela entra sempre do lado direito como médica, falando sobre, explicando sobre a doença, e aí, vez ou outra, ela aparece do lado esquerdo como diagnosticada. E aí foi onde eu fiz o convite para a Vitória para a gente ir lá para São Paulo, porque como era baixo orçamento, eu não tinha capacidade de bancar uma equipe para ir comigo, o que foi muito difícil, inclusive. Tipo, eu fiz toda a produção, toda a direção de foto, captação de áudio, e ele ensinou uma pessoa a dirigir uma câmera nem ensinei, né? Tipo, eu só segura. Eu faço engenharia, então era um negócio assim, fora da minha realidade. E aí ele falava, fica paradinha, a stead que ele tinha feito perdeu o parafuso, então tipo, tive que segurar a câmera na mão mesmo, e aí às vezes dava umas tremedeiras assim, e de repente bem estática, então eu ficava revezando entre estar nervosa e estar tranquila, mas... Tinha que olhar pra ela, assim, prender aí na respiração assim pra não mexer. Assim, bem... Mas deu bom no final das contas. Deu bom. Acho que quebrei um galho. Que é horrível também você fazer a produção sozinho. Peguei tudo que eu precisava, cheguei no consultório já, tipo, com 20 minutos de antecedência da doutora, montei tudo que precisava e tal, armei os tripés. Quando eu fui sacar a câmera, eu falei, mano, cadê as câmeras, velho? Larguei em casa, tipo, peguei tudo que precisava, menos o essencial, que era a câmera. Aí eu falei, Ju, mano, preciso da sua ajuda, velho. Aí ele já saiu e tal, ele aproveitou, passou lá, pegou um suquinho pra gente, dar uma acalmada. Aí ela chegou, já tava tudo armado, assim. E aí depois ele ficou na câmera do plano fechado também. Então ele que dava os ajustes lá de foco e tal. Então tive ajuda de pessoas que não eram do audiovisual, sabe? E funcionou, porque você não assiste o documentário, você não fala, tipo, foi um engenheiro que gravou esse plano, hein? Eu tipo a pessoa que eu quero, eu vou, eu consigo. Eu caía muito, e para eu levantar tinha que me ajudar, e às vezes eu levantava sozinha, porque eu ia junto com o cotovelo. Eu sei que não. Quem olhava assim, dá vontade de chorar, segundo minha família. Sobre a experiência de ter participado de um trabalho de audiovisual, foi assim, eu tive contato com isso nos últimos anos por estar com o Bruno. Então, assim, eu sempre via a correria que era, e todo o trabalho, e ligação, noites mal dormidas. Então eu falei assim, bom, fácil não vai ser. Tanto que, tipo, sei lá, a gente ficou umas 10 horas gravando. Quando eu tava na 6ª hora, eu já tava tipo, meu Deus, não aguento mais, meus braços estão doendo. E ele tava tipo, não, vamos fazer aqui mais coisa. Não, será que dá tempo de gravar mais uma? E eu tipo, pelo amor de Deus, que fome, que cansaço. Mas foi bem interessante, assim. É que a gente também não tinha uma grande equipe, então não foi assim, chamar muita gente, conversar com muita gente, mas foi trabalhoso, cara. E foi gostoso, assim, foi desconectar um pouco do que eu fazia, e acho que foi bom. Nas primeiras entrevistas que eu fui com ele também, né, a gente tinha marcado em Londrina, vou contar o caso de Londrina, que é um ótimo caso sobre aprendizado, inclusive. É verdade. Porque ele começou a conversar com pessoas no Facebook, aí falaram que ia ter um evento sobre, era um mês, né, de conscientização sobre a esclerose múltipla. E aí ia ter um evento lá, que o pessoal fica na Praça Central de Londrina, era outra associação, né, que Alpen. E aí ele falou, não, quero ir lá, quero gravar isso, vamos. E aí a gente pegou as coisas na correria, assim, ficamos na casa da amiga dele, e aí chegamos lá, era uma praça pública, vários sons, carro de som, propaganda de móvel, e... alarme tocando. E cachorro latindo, e fazendo gravações, 1000 pessoas passando na frente, pessoas passando atrás, pessoas parando do lado para conversar. Então, assim, tinha também muito material para ser bom, entendeu? Mas, assim, foi tão corrido, desorganizado, que depois disso ele
a gente não conseguiu usar nenhum material, né? Você não conseguiu aproveitar nada. E aí ele decidiu, assim, falou assim, não, preciso me programar melhor, preciso escrever tudo que eu vou precisar, discutir quem que eu vou levar, o que eu vou fazer, tudo o material que eu preciso, toda a logística do negócio, e aí o trabalho ficou mais fácil. Eu acho que foi esse da parte técnica o principal aprendizado. A técnica assim, foi, né? Com certeza. Não foi bom o aproveitamento do material, mas foi ótima experiência de ter passado por aquilo, porque realmente era tipo pré-Londrina, pós-Londrina, sabe? Tipo, o documentário realmente começou quando eu voltei de lá, sabe? Com a cabeça, a postura, tudo mudou. Põe na sua cabeça que use só o que é seu, não do outro. E nada é definitivo. Os arquivos que eu não utilizei, a gente propôs em fazer... Eu propus, né? A gente fazer um mini-doc, uma série de documental, né? Com vídeos de 8 a 10 minutos sobre temas específicos, assim. A ABEM, ela tem uma plataforma EAD que eles criaram recentemente. O documentário vai ficar lá por um tempo. E aí eu propus a gente alimentar o curso com novos vídeos, onde a pessoa não precisa assistir um documentário de 50 minutos para poder entender, sabe? Então ela pode ir num tema fadiga. Todos os portadores que passaram pelo documentário, que falaram sobre o tema fadiga, vão estar nesse vídeo. Como retirar a minha medicação. Enfim, temas específicos que eu tenho certeza que vai auxiliar muito, sabe? Então, ele ficou com muito material, né? Tinha muita coisa para colocar no documentário e assim, não conseguiu usar todos os relatos, e todos eram relatos muito bons e incríveis e que agregavam alguma coisa, e aí... Cortar é horrível. Então... A esclerose, eu acho que ela ajudou para que a gente ficasse mais unido ainda, entendeu? Então, assim, é uma doença sua, mas é uma luta nossa. Agradeço muito a Michele, que foi a pessoa que trocou ideia comigo sobre o meu TCC, que ela abriu minha cabeça sobre diversas formas. Agradeço a Larissa, também, que é a professora da Unesp de antropologia, e ela, mano, ajudou demais, assim, sabe, a trocar um pensamento muito específico sobre a coisa, ou sobre o indivíduo, ou sobre a sociedade, você conseguir abrir a sua cabeça para novas discussões, novos patamares de discussão, assim, sabe? Mudei mesmo como estudante, como profissional, como ser humano. Nunca tinha atuado efetivamente como diretor, então foi o primeiro projeto que eu dirigi mesmo. Fiz a edição inteira do documentário, do início ao fim, todo o planejamento de montagem fui eu mesmo que fiz. Foi o primeiro trabalho que eu fiz também como colorização. O Biscoito fez a primeira parte da colorização, eu dei uma refinada depois, então, tipo, foi a primeira vez também que eu assinei algo como colorista, sabe? Então, tipo, aprendi muita coisa da área, aprendi muita coisa como ser humano, aprendi muita coisa sobre a vida, enfim, sobre mim mesmo, que foi, acho que, o ponto principal disso tudo. No nosso último bloco, você vai conferir na íntegra o documentário Nós Esclerosados. O Estúdio Unesp volta já. Tem uma rotina que me foi imposta. Então agora a gente convida vocês a assistir o documentário Nós Esclerosados. É o meu projeto experimental, meu TCC. Espero que vocês gostem. Acompanhem. – 20 de julho de 2011, sábado. Disfunção motora, formigamento, perda de fala. Não consigo entender direito de onde isso veio. Foi tudo tão rápido. Minha família de longe conversa sobre isso também. Não conversam comigo. O que sabem não foi por mim. Eu não disse nada. Mas todos percebem.
é visível a todos. Eu descobri em 2005. Foi muito engraçado porque eu estava bem, né? Como todo mundo estava bem, feliz da vida. E eu fui almoçar com uma amiga. E essa minha amiga, por coincidência, ela é tetraplégica. Ela só mexe o pescocinho. Aí eu fui almoçar com ela, então eu fui fazer o prato dela. Quando eu voltei com o prato dela, ela falou para mim: Ana, você sempre teve um andar esquisito, mas hoje está demais. O que você tem? Porque até no meio médico não é muito conhecido. A gente vê isso eu vi isso, porque eu passei por ortopedista, passei por clínico geral. Ninguém nem desconfiava que fosse a esclerose que estava surgindo uma possibilidade. Portador, eu acredito que seja desde os 17, 18 anos, que é quando eu comecei a sentir dores nas pernas, mas até então eu não sabia o que era. Eu vinha ter o diagnóstico mesmo com 32 anos. Foi diagnosticado uma esclerose múltipla, 32, 33 anos, uma coisa assim. Eu estou com 67, então já faz um bom tempo já. Em 2016, acho que, se eu não me engano, lá para outubro, novembro, a vista dupla, durou, fui em vários oftalmos fui no oftalmo para ver, não imaginava também, não diagnosticou nada, fiz vários exames de vista. Eu estava com uma dormênciazinha na lateral do pé direito. Nada, uma dormência. De manhã eu falei assim: faz o seguinte, vai lá, paga uma consulta, suplemento para te tirar da cabeça o que é isso. Daí pegou uma consulta, foi com o médico, ele fez um eletro da cabeça, ele viu que deu alterado, só que ele me falou nada, ele falou assim: olha, o seu eletro deu um pouquinho alterado, só que para mim ter certeza do que você tem, para mim te falar, eu preciso de uma ressonância. Somente assim eu vou poder te falar o que você tem. Eu estava internada no Hospital Oswaldo Cruz, me levaram para um outro hospital para fazer a ressonância magnética, ainda daquela época que era três solos, né? Três andares, eu não sei como é que chama, subsolos, entende? Então, e aí deu esclerose múltipla. A esclerose múltipla é uma doença autoimune na qual o seu corpo vai atacar a sua célula, não chega a ser bem a célula neural, né? A célula nervosa. Porque a célula nervosa, ela é assim, ela é uma estrelinha e ela tem um rabinho. E esse rabinho, ela tem tipo uma fita isolante que passa nesse rabinho. Então as suas células imunológicas, o seu corpo começa a atacar esse rabinho, essa fita isolante. E ela vai destruindo isso daí, vai destruindo essa bainha de mielina, que é essa fita isolante. E nisso dá problema na condução nervosa e dependendo da área que atacar, ela acaba ocasionando o sintoma. Ela não destrói o neurônio, ela destrói essa bainha. O primeiro impacto é muito ruim.
Era impacto muito, assustador. Depois você vê que não é tão ruim, ou pode não ser tão ruim. Eu fiquei meio balançou, né? Porque a gente fez esclerose. Esclerose é problema na cabeça, né? A gente só sabe desse problema aí que tem a esclerose, esses negócios de pessoas que ficam ruim. E eu fiquei preocupada, acho que eu levei mais ou menos um ano, fiquei meio chocada com o diagnóstico. E depois a perna foi parando, eu fiquei praticamente quase 10 anos sem andar, sem movimentar braço, perna, só mexendo a cabeça. Então, vale a importância de um bom diagnóstico, né, tanto da parte médica quanto da fisioterapia, que nós iremos trabalhar em cima disso. Os pacientes eles vêm se queixando muito, mas além das queixas deles que nós devemos trabalhar, tem que ter essa avaliação para a gente traçar os objetivos e as condutas desses pacientes para que o tratamento seja melhor. Né? Muitos pacientes já vêm com a sua queixa pronta de casa. Eu não consigo levantar a mão, eu não consigo sentar, eu tenho uma dificuldade maior para deambular. Então a gente vai trabalhar sim as queixas do paciente, mas também o que nós estamos vendo na avaliação. Não tem um padrão para a esclerose. Cada pessoa pode manifestar de um jeito. Vai depender, assim, você pode conversar com 30 pessoas, vai ser 30 sintomas diferentes. Nenhum vai ser igual, vai ser bem diferente. É uma gama de sintomas, não tem jeito. Tenho lesões no encéfalo, em algumas regiões de sensibilidade. Tenho também uma região, uma lesão numa região que é de emoções, de temperamento. É uma lesão irreversível e a minha lesão maior está na coluna, entre C4 e C7, né, nessa região. Por isso que eu tô do meu lado esquerdo, perdi força, perdi coordenação, sensibilidade. Porque depende muito, é muito variável mesmo, não tem como. Porque tem gente que só tem dor, tem gente que só tem formigamento e tem gente que praticamente nem respira. Dá problema respiratório, problema para andar, parte motora. Então realmente não tem padrão. A gente, através os sintomas classificam a tua esclerose, se ela é mais grave, se é mais leve, isso é mais a classificação e o tratamento, se a gente vai ser mais agressivo ou não. Mas para fazer o diagnóstico, não. O tratamento assim... Olha, o meu negócio, né, eu só assistia televisão, não é nada. Quando dava para assistir, e ficava deitado, sentado, mais nada. Não podia fazer nada, pouco conversava, e eu também tive problema na fala. Em 2009, eu fiquei sabendo que tinha transplante de célula-tronco. Daí eu peguei aquilo pra mim. Eu falei, nossa, fiquei empolgado, tá vendo? Eu quero fazer esse transplante. Daí ele falou assim, você faz o seguinte, você fala pra sua médica que você quer fazer transplante. Daí eu comecei a pegar no pé da médica, doutora, eu quero fazer transplante, porque ele disse que é muito bom. Daí ela falou assim pra mim, olha, só que a gente pode até fazer, não vou descartar a hipótese de a gente não fazer. Só que primeiro de tudo, você vai ter que testar toda a medicação que tem no hospital. Assim, hoje não é tanto a primeira linha de escolha, né? A gente começa, hoje em dia tem coisas melhores no mercado. Mas antigamente a gente usava o interferon, que era a primeira linha, né? Aí depois foi evoluindo, hoje em dia tem a medicação comprimido, que é o fingolimod, tem as injetáveis, que é uma vez por mês. Então, existem vários tipos de medicação. Existem os tratamentos alternativos, que são adjuvantes. Eles não são, na literatura, eles não são de escolha. Você não pode usar só eles, você pode associar eles, né? Então, assim, que são as altas doses de vitamina D. Essa é uma opção minha, porque eu não vou dizer para você, não é certo, não tomar não. Isso foi uma decisão minha. Há muitos anos eu resolvi parar, falei, eu não quero mais tomar nada e quero que a vida siga o curso que ela tem que seguir, entendeu? E não me arrependo, mas eu não
estimulo ninguém se você toma, entendeu? Eu não recomendo, porque eu acho que isso é uma coisa individual, né? Para mim, foi a minha decisão. Eu tenho umas decisões fora do padrão, né? Então, minha, serve para mim, não serve para você nem para outra pessoa. São 2 etapas do transplante. Fiz a primeira etapa, que é uma quimioterapia bem fraca, só para soltar as células do osso. Daí fiquei internado lá 1 semana, só que eu fiz 2 dias de quimioterapia fraca. Eu peguei e voltei para casa. Daí a médica falou assim, agora vai ser o seguinte, você vai ter que dar um remedinho para me tomar, uma injeção, tipo uma insulina. Você vai aplicar todos os dias para ir soltando as células. Só que todo dia você vai ter que vir no hemocentro fazer um exame para ver se a célula está solta no corpo, para a gente poder fazer o transplante. Então, tudo bem. E nesse tempo, seu cabelo vai cair. Apesar já não tem muito cabelo, para mim não vai ter diferença. Ele falou, tem um medicamento novo no mercado, que aqui no Brasil, lá fora já tem, faz tempo, aqui no Brasil está começando agora. A única coisa é que você vai ter que entrar pela Unesp, ou, né, que não tem no sistema, no hospital não fornece, vai ter que entrar com ação judicial. Mas primeira coisa, você vai ter que ficar em observação aqui na Unesp, aqui em Botucatu, para ver se o seu corpo vai ter alguma reação ou não. Eu tomei, fiquei lá, tudo ok, então agora começa a tomar esse. Voltei para a cidade, entrei com ação judicial para adquirir esse medicamento e normal. Daí com o tempo agora tem um genérico, né? Que mudou pro genérico e até hoje o genérico não é. O genérico foi horrível. Eu tomei o genérico, assim, porque vem 2 cartelinhas. Na segunda cartelinha da primeira caixa eu tive um surto. Não deu certo o genérico. Aí agora voltou pro original. O original eu entrei com ordem judicial. Que fazia assim, aplicava num braço, aplicava uma seringa, daí tirava o sangue e passava numa máquina, daí dividindo tudo. Glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, plaqueta, células, dividia tudo. Daí no outro braço voltava só o sangue, puro, sem nada. Daí eu fiz, não foi nada do que eu imaginava, eu achei que, nossa, não vou aguentar, mas sim, não é fácil, logicamente que não é fácil, mas não é um bicho de 7 cabeças também. Daí quando foi sexta, eu cheguei na sexta, fiquei sexta, sábado e domingo, só fazendo exame, fiz eco, fiz tudo pra ver como que tava o meu organismo por dentro, coração, essas coisas. Daí eu falei assim, como a gente vai começar a quimioterapia muito forte, a gente não vai ficar aplicando direto em você, então a gente vai colocar um catéter. As enfermeiras veio falar pra mim quanto que tava, os glóbulos brancos, vermelhos, plaquetas, células. Hoje tá zerado. Hoje você, pelo amor de Deus, não bate, não cai, não faz nada. O que você fizer agora pode ser trágico. Então evita. Não é que você não vai levantar, você não vai fazer. Não, mas evita. Você não pode bater, nada. Eu não tava sentindo nada. Pra mim tava normal. Só que eles iam falar que tava tudo zero. Eu falei, meu Deus, então eu tô morto-vivo. Morto de pé. Daí só que a recuperação é o quê? É pegar as células. Então eu tinha que voltar a subir de novo. Chegar nos 200 mil, 300 mil, tudo de volta. Isso agora já não diz respeito somente a mim. Vejo os olhares perdidos da minha família. Dói tanto neles quanto em mim. Mas eu não sei como ajudar. Eu não sei como me ajudar. Mas acreditem, eu tô fazendo o máximo que posso. O Renato me deu a notícia por telefone, que ele tinha acabado de voltar do médico. Ele me explicou por cima, na verdade, do que ele tinha ouvido, né, da médica. Mas até então a gente não sabia absolutamente nada, né? Eu acho que inclusive todo mundo usa o termo esclerosado errado, né? Os esclerosado para quem é maluco ou já é meio gaga, mas quando hoje a gente escuta, a gente já fala, né? Fala assim, não, tá errado o termo, então quer dizer... Um aspecto que eu acho que eu sinto muito é o fato de eu pensar à noite, na hora que eu boto a cabeça no travesseiro, porque
A esclerose, ela é imprevisível, eu não sei como que eu vou estar amanhã. Então, na hora que eu coloco a cabeça no travesseiro que eu vejo, acho que amanhã eu posso não estar andando, posso estar numa cadeira de roda. Esclerose, o que é esclerose? A gente não sabia o que era esclerose, então acho que a primeira reação foi pegar o Google, né, digitar esclerose múltipla para ver o que era, mas acho que em termos de emoção interna mesmo foi o medo, né, e agora o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, como é que ele vai ficar, até onde isso vai atingi-lo, né, o que eu posso fazer. A minha família ficou perdida, porque não tem nenhum médico na família, então na hora que minha mãe ficou sabendo que tinha alguma coisa, primeiro que ela não entendia, não tinha conhecimento da coisa. Uma coisa era eu, estava tranquila porque eu sabia o que ia acontecer, sabia o curso da doença, tudo. Agora, a minha mãe não, ela ficou meio desesperada, achava que eu ia morrer no dia seguinte, então foi um pouco mais complicado. Mas também aceitou numa boa, depois, assim, hoje pra ela, assim, nem parece que eu tenho nada, ela só me manda ficar mais quieta. Quando eu começo a fazer muita coisa, coisa parecida, ela já ela não deixa eu fazer tanta coisa, então ela acaba fazendo as coisas pra mim, pra eu não me desgastar tanto. O paciente em geral tem bastante queixa disso, de que eles têm sim uma limitação, mas de que não precisam ser vistos como pessoas incapazes. Acho que isso é respeito com o paciente também. A pessoa tem uma limitação sim, eu preciso tratá-la enxergando essa limitação e não de modo a negar ou a querer fazer tudo por ele. Isso também não desenvolve a pessoa. A esclerose múltipla é uma das doenças neurológicas mais comuns em todo o mundo. Mas apesar de sabermos do seu impacto significativo, as informações necessárias para auxiliar as pessoas diagnosticadas muitas vezes são inexistentes. A esclerose múltipla não é uma doença mental. Não é contagiosa. Não é suscetível à prevenção e não tem cura. Dados da OMS, em parceria com a Federação Internacional de Esclerose Múltipla, mostram que o número de portadores subiram de 2.100.000 no ano de 2008 para 2.300.000 no ano de 2013. A média nacional é de 18 casos a cada 100.000 habitantes. Segundo o Ministério da Saúde, 30.000 pessoas convivem com a doença no país. O tratamento é custeado pelo governo federal e os remédios são distribuídos pelo governo estadual através do SUS. Eu sempre fui uma pessoa que tinha 2 empregos, porque eu gostava muito do que eu fazia, que era em televisão. E eu gostava muito de fotografar. Então eu era, além de tudo, era de freela, trabalhava de fotógrafa para Veja, Estadão. Eu digo para a pessoa que eu quero, eu vou, eu consigo. Eu caía muito e para levantar tinha que me ajudar e às vezes eu levantava sozinha porque eu ia junto com o cotovelo. E eu sei que não. Quem olhava assim, dá vontade de chorar, segundo minha família. Né? Se eu tenho uma pessoa que pode me auxiliar a fazer uma tarefa, seja ela qual for, por que eu não vou aceitar isso? Eu não vou ser menos capaz se eu aceitar uma ajuda do próximo. Para quem se lava na escola, corria para baixo para cima, dirigia e tal, se vê naquele estado lá, então é lastimável, né? Então a gente... Essa parte emocional interfere muito, né? Então eles vêm com muito pessimismo, eu não vou conseguir. Mas explica, é cada dia de um dia, cada dia é um dia diferente, né? E não pode ser assim, hoje mesmo veio um paciente, aí ele tá com problema no serviço, tudo, e eu vi que realmente ele estava mais cansado, a cara mais estranha. E conversando com ele, ele falou que eram problemas no serviço, né? Então a parte emocional, essa fadiga, acaba interferindo nas terapias, acaba interferindo nas atividades deles. A esclerose não vai te deixar inválido, porque ela falou assim, ele pode te deixar numa cama às vezes por 3 anos. O que vai te deixar inválido é você desistir e não trabalhar o seu músculo e ele atrofiar. Aí sim, ele falou, mas por causa da esclerose, não.
é ruim. Daí você tem que realmente fazer um trabalho interno e falar, bom, tá bom, eu não consigo mais andar daqui até ali, como que eu vou fazer isso? Porque isso tudo é uma conquista. Então, são informações que a gente vai obtendo com os anos, né, com os estudos, que vai deixando a gente feliz e que vai fazendo com que a nossa vida, assim, seja normal. Muita coisa que eu machucava, então eu ia fazer artesanato, eu tentava cortar, imagina, com a mão que não fechava, eu tentava cortar as coisas, martelar. E eu sei que eu fui machucando, não dava para entender quanta graça que eu estava recebendo naquela hora, entende? O problema da esclerose não está... Se você não acompanha, você vai sempre piorando. Porque, como eu falei, você tem o surto, depois você tem a remissão. E você nunca volta 100%. Então, o que é a ideia? É não ficar tendo esses surtos. Porque se você nunca volta 100%, você sempre volta com alguma sequelazinha. Imagina se essa sequelazinha se acumulando, entendeu? Então, a ideia é realmente você evitar que fique tendo esses surtos. Porque com os anos vai desgastando e você vai tendo morte neuronal com os anos, não é da noite pro dia. Foi o que eu falei, ela não ataca o neurônio, ela ataca a bainha, mas sempre ficando uma sequela. Então vai chegar uma hora que vai acabar morrendo aquele neurônio. E aí com o tempo você vai ficando com sequelas cada vez mais graves. Então a ideia realmente, o acompanhamento, tudo isso é importante para isso, para evitar mesmo esses surtos. Faculdade, trabalho e remédio na geladeira? Comprimido diário? Tenho uma rotina que me foi imposta. Tenho novas responsabilidades. Tudo bem, eu entendo. Mas não é tão fácil assim. Esse corpo mole, cheio de dores. Quem eu sou? Já não me reconheço mais. Tudo isso ainda é muito confuso. Por favor, eu prefiro ficar sozinho. Os sintomas da esclerose múltipla, como a fadiga, a questão motora, a depressão, as dores, eles podem ser controlados com a alimentação. O meu estudo ele é sobre investigar o efeito da fadiga muscular no controle postural de pessoas com esclerose múltipla. A esclerose dá uma fadiga muito grande, que é uma coisa que não é nada parecido com o que uma pessoa que não tem sinta de cansaço de correr uma maratona. Não é igual, né? Só quem tem sabe. Não é específico da esclerose múltipla. Toda doença crônica você tem uma fadiga. Existem remédios para isso. Não precisa ficar convivendo com essa fadiga crônica. Mas isso é muito comum em qualquer doença autoimune. Até mesmo a diabetes. Quem tem diabetes tem fadiga crônica, pressão alta, porque você tem que lembrar que seu corpo está lutando contra aquilo todo dia. Imagina você todo dia na mesma batalha, todo dia fazendo as mesmas coisas, você vai cansar, você vai ficar exausto, não vai ter jeito. Basicamente, assim, para a gente controlar a postura, a gente necessita de 3 sistemas principais, que é o visual, o somatosensorial e o vestibular. Como na esclerose, tanto pode estar afetado os 3 sistemas, quanto um ou outro, é muito imprevisível. Então, a questão do ômega 3, ele é anti-inflamatório. Então, uma alimentação mais rica em peixes, principalmente o peixe de água fria, como atum, sardinha, cavala, eles vão trazer o ômega 3 para essa questão anti-inflamatória. E diminuir a alimentação rica em carne vermelha, em embutidos, né, carne processadas, vai trazer esse controle desses sintomas, né? Então, a questão também do consumo de alimentos ricos em proteínas e B12, como o leite, os seus derivados, a carne magra em si, vai trazer essa vitamina B12 também para o controle da fadiga e demais sintomas. Eu acho até bobagem essa coisa de a gente ficar pensando, nossa, tem gente que está pior.
Não tem gente que está pior, tem coisas diferentes. Não vou sair porque eu tô de cadeira de rodas, eu tô de muleta, o povo vai ficar olhando, né? Não é assim, mostrar para eles que eles continuam a vida normal. Já que a doença veio, eles têm que cuidar da doença agora, não pode deixar ela de lado. Mas eu tive muito perrengue na minha vida emocional nesses 2 últimos anos e o que foi me debilitando. Então eu acho e acredito que a coisa na esclerose que mais debilita é o emocional da pessoa. É a pessoa continuar ativa, é uma coisa muito importante, né? Os medicamentos são todos experimentais. Eu já experimentei um monte. Mas o melhor medicamento que eu vi é não me chatear. O paciente pode ter uma depressão no decorrer da doença, pode ser por N fatores, ele pode ser uma reação à medicação, pode ser por essa readaptação que ele precisa à vida dele. O Renato chorou muito, mas acho que ele não lembra, né, Rê? Mas eu acho que tudo isso faz parte, entendeu? De você realmente pensar, e agora o que eu vou fazer, né? Como é que eu vou ficar? Então, existem outras medicações. Quando o paciente tem muita dor, muito atrofiado, a gente entra com relaxante muscular, que isso aí melhora muito o paciente, melhora a dor do paciente, antidepressivos, porque é muito associado à parte emocional, então você tem que associar esses remédios. Então, eu acho que você tem essas alternativas para a gente fazer, a gente tem que elaborar. E uma coisa, a esclerose, ela não tem uma causa, foi o que a gente falou, mas ela tem fatores desencadeantes. Então, quanto mais melhor o paciente vive com ele mesmo, menos estresse, essas coisas, menos surtos ele vai ter. A gente sabe que na esclerose múltipla a comorbidade psiquiátrica ela é maior do que nos pacientes nas pessoas sem esclerose múltipla. Então, é comum os pacientes desenvolverem uma bipolaridade, um quadro depressivo. Então, a depressão, ela vem com vários fatores, né? Com desânimo, até a mudança do humor. E nós temos alimentos que eles são precursores da neurotransmissor serotonina. Então, a serotonina que traz o bem-estar, a felicidade, o humor, ela pode ser encontrada através do seu precursor, que é o triptofano. E, onde a gente acha, né, esse triptofano? Em simplesmente alguns alimentos do dia a dia saudáveis. Então, assim, a banana é um alimento rico em triptofano e vai fazer esse papel de despertar a serotonina em quem tem a depressão. O leite, o próprio, como eu disse, os próprios alimentos ricos em vitamina B12 também vão fazer esse papel. Então, o leite, os seus derivados, a carne magra. Então, através da alimentação, a gente também pode melhorar o humor. Exercícios resistidos têm mostrado que, além do aumento de força, que já é esperado para qualquer população, o indivíduo com esclerose está tendo hipertrofia da massa encefálica. O que isso quer dizer? Tem áreas do sistema nervoso central que ela aumenta. Com a esclerose, ela já tem uma tendência a diminuir bruscamente. O exercício físico resistido, o que ele faz? Ele atenua, às vezes até hipertrofia algumas áreas. Por isso há uma importância muito grande das pessoas estarem realizando atividades físicas, não só exercícios resistidos. Tem estudos com Tai Chi, com Pilates. Esses estudos mostram, por exemplo, a fadiga, que ela diminui. A percepção da pessoa em relação à fadiga, ela vai diminuir. E até melhorar o controle postural, que é uma das coisas que eu estou estudando. Então, exercício físico é muito importante, muito mesmo, para pessoas com esclerose. Mas quanto tempo demora isso? Aí é uma coisa de cada um, né? Quanto mais você se abre para o novo, para as experiências boas, para você orienta e a pessoa adere a isso, realmente o tempo não é muito grande, não. Tudo você acha uma forma, basta você querer. Por exemplo, o exercício físico, a gente sabe que libera endorfinas, dá um bem-estar, e daí você acaba ficando
assim, mais tranquila essas coisas, dá uma tranquilidade. E além do que, promove melhora muito a dor. O paciente que tem esclerose tem muita dor, a maioria. Então você com o exercício físico, você melhora o tônus muscular, essas coisas, e melhora a tua dor. E ajuda, foi o que eu falei, você fica mais tranquilo, você tem aquele bem-estar, evita você ficar entrando tanto em surtos. Tá? Por isso que é importante a parte do exercício, como qualquer outra doença crônica. A nutrição também, se você come bem, assim, toda doença autoimune está relacionada à alimentação. Hoje, por que a gente tem mais doença autoimune hoje do que a gente tinha muito antes? Porque a gente come tudo errado hoje, né? A gente come muito fast food, a gente come... E querendo ou não, isso daí acaba desencadeando doenças, não tem jeito, entendeu? Então, se você tem uma alimentação mais saudável, você tem muito mais, assim, menos chance de aparecer alguma doença autoimune ou então controlar a tua doença. Tanto tempo, tantas lições, ela chegou e ficou. Ela, sujeito indefinido. Indefinido, mas que se sente a presença, bem sabendo. Não sei se entendi realmente como lidar ou se foram os anos que ajudaram. Mas hoje já não brigamos mais. Ela me ensinou algo muito importante. Agora eu sei o meu limite. Veja uma diferença tremenda. Porque aprendi a dar mais valor na vida, as coisas mínimas, principalmente que a gente nunca dá valor. Que nem andar, eu sempre falo com minha esposa, você vai trabalhar de bicicleta, pega uma bicicleta para trabalhar de bicicleta, você não sabe como que é bom isso daí. E eu gostaria de andar de bicicleta hoje. Eu acho que depois que eu tive o diagnóstico da esclerose, eu comecei a ter mais empatia pelos outros. Não só com o meu amigo que tem também esclerose, mas com a pessoa que está do meu lado, ou eu vejo alguma coisa de notícia e eu sinto como aquilo me machuca. É você ver o mundo por outro ângulo, mesmo porque agora eu vejo o mundo, para mim, é nessa altura, não é mais de em pé. Né? Então é nessa altura. Então eu vejo o mundo de outro ângulo. Não é nem melhor nem pior, nada. É o que é. Sabe, eu não sei se a minha... E nem falou assim, eu não sei se a minha expectativa de vida é grande, errada, mas eu quero viver. Não importa como eu quero viver. Eu falei, se eu tiver que andar com a bunda no chão, desculpa a expressão, mas é verdade, como eu já andei, para mim tanto faz. Eu vou. Se eu tenho que conversar com você sentada no chão e você de pé, eu olho para cima, não tem importância, eu converso. Então, se pudesse, no mesmo nível que o meu, você desce um pouquinho, senta no chão também, a gente conversa. Se não der, tudo bem. Então, já fui de chegar, não é exigir da pessoa, de achar que a pessoa poderia colaborar, de isso. Não dá, não tem importância. Eu vou. Eu tive que remanejar muita coisa. Eu falei, eu vivia sobre estresse, era muita coisa, aquela bagunça, então eu tive que aprender a diminuir um pouco. Não vou falar que eu mudei, né, totalmente, mas tive que aprender a diminuir um pouco. Então, evitar dar tantos plantões, evitar tanta correria, dar uma diminuída, dar um break na vida. A esclerose, eu acho que ela ajudou para que a gente ficasse mais unido ainda. Entendeu? Então, assim, é uma doença sua, mas é uma luta nossa, né? E eu acho que isso é muito positivo, porque, de uma certa forma, é uma meta em comum que a gente tem, de vencê-la todos os dias. Talvez ela não tenha me ensinado, mas ela tenha me feito ver algumas coisas de forma mais clara. Como, por exemplo, você vai falar, que bobagem, mas é porque na época eu não tinha entendido a profundidade e a importância de uma calçada, do ir e vir. Hoje, eu efetivamente entendo. E olha que eu moro num bairro bom, privilegiado, que é o Paraíso. Mas é horrível, eu não consigo sair de cadeira sozinha. Eu sou obrigada a ter uma pessoa me levando. Acho um absurdo.
Existem os direitos em questão de acessibilidade, por exemplo, preferência de atendimento. No caso de pessoas diagnosticadas com esclerose múltipla, existe já uma lei, que é 13.146 de 2015, que fala das deficiências de uma forma geral. E deixa bem estabelecido no seu artigo 111 que deficientes, idosos, gestantes, lactantes, obesos, pessoas com crianças de colo têm acesso ao atendimento preferencial. No caso de uma pessoa diagnosticada com esclerose múltipla, ela tem esse direito, mas além do diagnóstico, ela precisa estar num estágio da doença onde se gera alguma sequela, alguma deficiência, para ela se enquadrar nesse quadro de direitos, por exemplo. Tirei para pôr no carro em vaga especial. Eu tento evitar ao máximo usar a vaga, porque eu sei que tem muitas pessoas que necessitam dessa vaga mais do que eu, que tem, né, locomoção e tal. E você vai em vários lugares da cidade, geralmente sempre cheio. E eu só paro em último caso, quando tem essa vaga especial que eu tenho direito. Se tem uma vaga ou não, eu até pago para não usar a vaga especial. Então, não tem, vou usar, já que eu tenho direito. As vagas especiais também são de direito das pessoas diagnosticadas com esclerose, porém entram no mesmo patamar das filas preferenciais, que a pessoa vai ter que provar, através de um laudo médico, que ela realmente precisa utilizar aquela vaga. Porque a vaga especial ela é direcionada a pessoas que têm uma redução de mobilidade, uma deficiência de locomoção, pode ou não ter o uso de cadeira de rodas, aparelhos ortopédicos, próteses, entre outras coisas. Então, a pessoa diagnosticada com esclerose, ela vai ter que passar por um laudo médico para poder provar que ela tem necessidade de estar usando essa vaga especial. O papel está lá, se um guarda passar não vai ver que está lá, está no meu nome, não vou fazer nada porque eu tenho o direito. Mas as pessoas já olham e falam, saiu bem do carro, tá bem. Não sabe. Tipo assim, no meu caso, mas tipo assim, qualquer coisa você pode tirar, desde que ele tem um pino no braço, alguma, nem seja uma enfermidade que seja, tem o direito de ter essa vaga, tem o direito de uso, mas as pessoas já olham torto para você referente a isso. Vai já que você não pode parar. Ele falou, você tá bem, vem perguntar o porquê você parou ali. Para usar essa vaga é necessário o uso do cartão com autorização. Esse cartão ele pode ser requisitado no seu próprio município, na prefeitura municipal, na seção de trânsito, se seu município tiver cadastrado no Sistema Nacional de Trânsito, ou se não tiver cadastrado em qualquer unidade do Detran. Uma coisa que é importante deixar bem clara, e que as pessoas às vezes deixam passar batido nesse assunto, é que não precisa necessariamente ser o condutor do automotor. O passageiro também pode ter direito ao uso dessa vaga. Um filho menor de idade, por exemplo, que tem esse tipo de dificuldade de locomoção, o seu pai pode estar dirigindo o veículo, mas ele tem o direito de uso dessa vaga, contanto que ele tenha o cartão em mãos. Quando a gente fala dos sintomas, por exemplo, de fadiga, isso é você está fazendo corpo mole, eu também tenho isso, eu também tenho cansaço, só que ninguém entende que pode acontecer, não é uma coisa que a gente controla, são fatores centrais dentro do sistema nervoso que faz a gente ter esse sintoma. Não é porque eu quero estar cansado, não é porque eu não quero fazer o que me foi pedido, é porque eu sinto cansaço. Não é pouco, é muito mesmo. Eu tenho que descansar mais, apesar que eu não descanso, mas eu teria que descansar mais. Não é uma coisa, não diria que me limita para fazer atividades físicas, por exemplo, mas são fatores que me limitam a fazer algumas atividades que eu tenho que pensar. Mas a questão do preconceito eu sofri em relação a isso. As pessoas não entendem o que é ter fadiga, o que é ter esse cansaço que às vezes você fala, não estou aguentando. É complicado esse aspecto.
O auxílio, ele é um benefício por incapacidade, onde a pessoa, através de um laudo médico, precisa comprovar que ela está incapacitada temporariamente para exercer o seu trabalho. A pessoa que quer requerer esse auxílio, de uma forma burocrática falando, ela vai ou ela pode ir em alguma unidade da Previdência Social da sua cidade, ou até mesmo pelo site oficial do INSS, ela vai fazer um agendamento para marcar uma perícia médica. Nessa perícia, ela terá que levar os documentos que estão todos estabelecidos no próprio site. Quando ela for fazer o agendamento, já vai ter os documentos que ela precisa levar. E ela vai passar por essa perícia. Se nessa perícia ficar constatado que ela está com uma doença que impede que ela exercite a sua função por um tempo determinado, ela vai ter direito a esse auxílio. E no caso do portador de esclerose, ele entra nisso. Se ele estiver por alguma progressão da doença, com alguma dor muito forte, ou alguma paralisia de algum membro, que seja algo temporário, que com a reabilitação ele possa voltar a exercer a função dele futuramente, ele pode entrar com esse pedido de auxílio doença. Infelizmente, faltavam 3 anos para eu me aposentar por tempo de serviço. Mas sabe que empresa, independente da empresa, não vou falar a empresa que eu trabalhava para não falar mal, né? Que era uma emissora de TV grande. Eu poderia ter, se eles tivessem tido um pouquinho de coração, porque afinal de contas trabalhei lá 17 anos. Eles sabiam da minha situação e eles poderiam não ter me mandado embora. Porque isso me prejudicou, é uma das coisas das minhas chateações, né? Porque eu fiquei sem plano de saúde, e você se aposentar é mais difícil. Você se aposentar por invalidez, enfim, me causou um monte de problema. A aposentadoria já não é uma coisa temporária, é uma coisa permanente. É um benefício que é dado ao segurado quando ele está incapacitado permanentemente de exercer as suas funções no seu trabalho e também não pode ser reabilitado a um outro tipo de trabalho por ordem da perícia do INSS. Ela vai passar por perícia e vai ser detectado que ela não consegue mais exercer a sua função e nem ser reabilitada em um outro tipo de trabalho. Os requisitos para aposentadoria por invalidez são as mesmas do auxílio-doença, tanto que o caminho é esse. Você pede primeiro o auxílio-doença e se a perícia do INSS constatar que não é algo temporário e sim permanente, a opção da aposentadoria será um caminho para esse segurado. Constatado que a pessoa realmente não consegue voltar ao seu trabalho, que é algo permanente, ela vai se aposentar e ela vai passar por reavaliações periódicas de 2 em 2 anos. Ela terá que ir ao INSS para ser feita uma nova perícia, para ver se essa incapacidade permanece e assim por diante. Como diria Vinícius, a vida é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros pela vida. E nesse vai e vem da vida, me reencontrei, me redescobri. Agora eu gosto do que vejo e do que aprendi. As cicatrizes contam as histórias, as mesmas histórias que movimentam a vida e criam essas cicatrizes. E assim, fazemos parte desse ciclo por múltiplas razões. Eu acho que eu posso definir em uma palavra, esperança. O que o Rê falou, o que você, para quem acabou de descobrir, é um baque, vai ser sempre um baque, entendeu? Porque você sempre quer ser saudável, né? Mas, enfim, meu pai sempre me ensinou 2 coisas, né? Ou você reclama
e aí você vai ter 2 problemas, porque você vai estar reclamando e você vai ter a doença. Ou você tem, entendeu? Aceita e vai pra frente, né? Porque não tem o que fazer. A vida não acabou. Eu acho que se você encarar que a vida acabou, é pior. Eu acho que você tem que aprender a lidar com as suas limitações. Foi o que eu falei, você vai ficar com alguma sequela. Eu fiquei com os pés, assim, então você se adapta, você sabe que você vai conviver com aquilo. Não desanime, não vai olhar lá na internet, o Dr. Google é bacana, mas não leve tudo a sério. E isso é uma coisa individual para cada um. Então, sabe, foco em você. Isso é importante, você ter foco em você, no seu bem-estar, o que faz bem para você. Trocar informação é ótimo, mas você não absorve, ele tem dor, é dele, não é seu. Põe na sua cabeça que use só o que é seu, não do outro. E nada é definitivo. A gente não pode ficar parado, como eu disse. Se a gente ficar parado, a tendência é só piorar. Então, o começo é difícil, vai ter 1 milhão de perguntas passando na sua cabeça, você vai botar a cabeça no travesseiro, vai falar, e agora? O que vai ser da minha vida? As pessoas que estão ao meu redor, eu vou ficar dependente delas? Eu falo para não pensar nisso. Eu até acabo sendo um pouco hipócrita nesse sentido, porque às vezes eu me pego pensando. Mas é uma experiência vivida por mim que eu sei quão ruim é isso. Então, não pense nisso. Viva a vida. Tem terapias alternativas, tem medicamento, tem 1 milhão de coisas. Busque saber sobre a doença. Pergunte para o seu médico, para o seu educador físico. Cobre dele o aprendizado que ele tenha para passar para você em treinamentos, fisioterapeuta, mesma coisa, nutricionista, qualquer pessoa da área da saúde, cobre dele esse saber, porque é muito importante. Viver com a urgência de que houvesse uma só vida, é a paciência leve de que a vida é infinita. Ninguém sabe a verdade, mas nunca será tarde, enquanto um problema for uma oportunidade. Quero poesia que preencha o meu peito, pra me provocar, pra entender o meu defeito. Uma poesia pra fortalecer a meta, aquilo que te faça acelerar a bicicleta. Cada um é o que sobrou de ontem, o que juntou de tudo. Diretor, protagonista e roteirista do seu mundo. Vítima ou culpado, castigo, recompensa. Esteja em nós o nosso reino, perdoai-nos tanta ofensa. É um milagre, é um teste, um sonho, uma cruz. Diz pra mim qual é o rosto de Deus. Talvez seja o seu, talvez seja o meu. Ou nada, ou tudo, ou luz. É um milagre, é um teste, um sonho, uma cruz. Diz pra mim qual é o rosto de Deus. Talvez seja o seu, talvez seja o meu. Bom, esse foi meu projeto, é um documentário importante, com um tema relevante, espero que vocês tenham gostado, divulga para a família, para os amigos, para quem se interessar, repasse a informação, é importante, o conhecimento sobre o tema é importante e obrigado por ter assistido.